Quando Nick Ashton abriu uma pequena caixa de armazenamento em um depósito do Museu Britânico, ele não fazia ideia de que estava segurando em mãos um fragmento capaz de reescrever a história da humanidade. O objeto era minúsculo, não maior que uma unha, um simples pedaço de pirita de ferro, o chamado Ouro dos Tolos. Durante 7 anos, aquela peça havia permanecido esquecida em uma prateleira, silenciosa, invisível para o mundo. No entanto, manchada por sedimentos de uma antiga aldeia em Suffolk, na Inglaterra, ela guardava um segredo com cerca de 400 mil anos. Nick Ashton, arqueólogo com mais de 4 décadas de carreira, descreveu aquele momento como o mais emocionante de toda a sua vida profissional. E não sem motivo. Em dezembro de 2024, a descoberta foi publicada na revista científica Nature e causou um verdadeiro terremoto na arqueologia e na paleoantropologia. Aquele pequeno fragmento empurrou a linha do tempo da criação intencional do fogo por humanos em impressionantes 350 mil anos. Não se tratava de um simples ajuste histórico, era uma ruptura completa na forma como entendemos quem somos e de onde viemos. Durante décadas, os cientistas enfrentaram um dilema intrigante. Sabíamos que os humanos utilizavam o fogo há mais de 1 milhão de anos. Cinzas antigas, sedimentos queimados e ossos carbonizados já haviam sido encontrados em vários sítios arqueológicos. Mas usar o fogo não é o mesmo que criá-lo. Manter chamas acesas após um incêndio natural provocado por raios ou vulcões é uma coisa. Criar fogo sob demanda, no momento e no local desejados, é algo completamente diferente. Isso exige planejamento, conhecimento, coordenação motora, memória e transmissão cultural. Até pouco tempo atrás, a evidência mais antiga confirmada da fabricação deliberada do fogo vinha da França e datava de cerca de 50 mil anos atrás. Essa linha do tempo era conveniente. Ela reforçava a narrativa tradicional de que os humanos modernos, o Homo sapiens, eram os grandes inovadores, enquanto os neandertais eram apenas imitadores atrasados, aprendendo tecnologias observando seus primos mais avançados. Mas a descoberta em Burnham, na Inglaterra, destruiu completamente essa história. Para compreender a magnitude desse achado, é preciso imaginar como era a Grã-Bretanha há 400 mil anos. Naquela época, o Canal da Mancha não existia. A ilha britânica estava conectada ao continente europeu por uma vasta ponte de terra conhecida como Doggerland. O clima era mais quente do que o atual. Elefantes de presas retas, 2 vezes maiores que os elefantes africanos modernos, vagavam pelas florestas. Hipopótamos se refrescavam em rios e pântanos. Leões, rinocerontes lanosos e outros grandes mamíferos percorriam as paisagens que hoje conhecemos como campos ingleses. Perto de uma lagoa alimentada por nascentes naturais, um pequeno grupo de humanos primitivos estabeleceu acampamento. Eles não eram Homo sapiens. Nossa espécie só surgiria cerca de 100 mil anos depois. Esses indivíduos eram provavelmente neandertais muito antigos, ainda no início de sua jornada evolutiva. O sítio arqueológico de Burnham era conhecido desde o século XIX. Fabricantes de tijolos da era vitoriana frequentemente encontravam ferramentas de sílex misturadas a ossos de elefantes. No entanto, escavações científicas rigorosas só começaram em 2013. Durante mais de uma década, arqueólogos cuidadosamente removeram camadas de sedimento e revelaram uma antiga superfície terrestre perfeitamente preservada sob depósitos de lama de lagoa. O que eles encontraram ali mudou tudo. 3 evidências fundamentais provaram que aquilo não havia sido um incêndio natural. Primeiro, uma área de argila cozida, endurecida como cerâmica, que apresentava sinais claros de aquecimento repetido acima de 700 graus Celsius. O padrão era localizado e controlado, característico de uma fogueira construída, não de um incêndio florestal aleatório. Segundo, machados de mão de sílex quebrados por choque térmico, espalhados ao redor da área queimada, como se tivessem sido descartados após racharem no fogo. E terceiro, o elemento mais explosivo da descoberta: 2 fragmentos de pirita de ferro. A pirita é essencialmente o isqueiro da natureza.
Quando golpeada contra uma pedra dura como o sílex, ela produz faíscas brilhantes e extremamente quentes. Direcionadas para material seco, como fungos, fibras vegetais ou lascas de madeira, essas faíscas podem gerar fogo. Esse método permaneceu como a principal forma de criar fogo por centenas de milhares de anos antes da invenção do fósforo no século XIX. O detalhe mais impressionante é que a pirita não ocorre naturalmente em Burnham. Estudos geológicos confirmaram que ela não faz parte do solo ou das rochas da região. Isso significa que alguém carregou deliberadamente aquelas pedras por quilômetros, consciente de sua utilidade. Aquilo não era acaso, era tecnologia. Foram 4 anos de análises para eliminar qualquer outra explicação possível. Raios, incêndios naturais, atividade vulcânica, tudo foi descartado. A conclusão era inescapável. Alguém, há 400 mil anos, ficou à beira daquela lagoa, bateu 2 pedras uma contra a outra e criou fogo intencionalmente. O recorde anterior era de 50 mil anos. Esse salto de 350 mil anos não é um detalhe, é tempo geológico. É 7 vezes mais do que toda a existência do Homo sapiens como espécie. Segundo Chris Stranger, do Museu de História Natural, os neandertais daquela época ainda estavam se formando como grupo distinto. Mesmo assim, já dominavam uma das tecnologias mais transformadoras da história humana. Isso revela uma verdade profunda. A capacidade cognitiva de criar fogo não era exclusiva dos humanos modernos. Não foi algo que inventamos, foi algo que herdamos. E o impacto do fogo foi absoluto. Ele permitiu a sobrevivência durante as eras geladas, afastou predadores como ursos das cavernas e, sobretudo, transformou nossa biologia. Cozinhar alimentos significa terceirizar a digestão para o fogo. O calor quebra fibras duras e proteínas complexas, permitindo que o corpo absorva mais energia com menos esforço. Com isso, nossos ancestrais precisaram de intestinos menores, economizando energia que foi direcionada para o órgão mais caro do corpo humano, o cérebro. Hoje, o cérebro consome cerca de 20% de toda a nossa energia, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. Nenhum primata poderia sustentar esse custo metabólico sem alimentos cozidos. Mas o fogo fez algo ainda mais sutil e talvez mais importante. Ele criou espaços sociais. À noite, uma fogueira forma um círculo de luz e calor em um mundo escuro e hostil. Ali, nossos ancestrais não apenas comiam, mas conversavam, ensinavam, compartilhavam histórias e transmitiam conhecimento. Muitos pesquisadores acreditam que a linguagem complexa se desenvolveu nesses ambientes iluminados pelo fogo. Cultura nasceu ali. Burnham não é um caso isolado. Outros sítios europeus da mesma época mostram sedimentos queimados e ferramentas aquecidas. Isso coincide com um período de crescimento acelerado do cérebro humano entre 500 mil e 400 mil anos. A pergunta permanece: cérebros maiores permitiram o domínio do fogo ou o fogo permitiu cérebros maiores? Provavelmente ambos. Ainda existe um mistério. Se a fabricação do fogo já existia há 400 mil anos, por que há um vazio de evidências até 50 mil anos? A resposta mais provável é a preservação. Burnham foi um caso raro, selado perfeitamente por sedimentos de lagoa. Na maioria dos lugares, o vento leva as cinzas, o carvão se decompõe e o tempo apaga os rastros. A tecnologia não desapareceu, a evidência sim. Essa descoberta também muda radicalmente a imagem dos neandertais. Durante mais de um século, eles foram retratados como brutais, limitados e destinados à extinção. Hoje sabemos que criaram arte, enterraram seus deuses, cuidaram dos feridos e dominaram tecnologias complexas muito antes de nossa espécie surgir. Aquele pequeno fragmento de pirita representa o momento em que a humanidade deixou de ser refém da natureza e começou a moldá-la. Toda a conquista humana, agricultura, metalurgia, indústria, nasce ali. O fogo que mudou tudo não foi aceso pelo Homo sapiens, mas por neandertais primitivos, reunidos ao redor de uma lagoa há centenas de milhares de anos. E isso muda tudo o que pensávamos saber sobre quem somos.
Se você gostou dessa jornada pelos segredos profundos da história humana, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Mundo Inexplorado. Aqui, nós revelamos histórias que o tempo tentou esconder. Até o próximo mistério.